crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos ouvir sobre a historinha de quem? Adão e Eva. Quem já ouviu sobre essa história? Ela é uma história muito interessante, porque ela nos relata como o pecado entrou no mundo. Então vamos lá? A história começa assim, quando Deus vê que Adão estava se sentindo muito só, né? No paraíso, né? Todos os animais tinham uma companheira, menos Adão, né? E aí o que aconteceu? Deus colocou Adão em um sono profundo e fez com que ele dormisse. E da costela dele criou a mulher. Exatamente, da costela de Adão Deus criou a mulher. E Deus disse que os dois poderiam desfrutar de tudo que estava no jardim, menos da árvore do bem e do mal. Então ele diz assim, ó, Adão, de tudo pode comer, mas da árvore do bem e do mal não, né? Quando comer, certamente morrerá. Então, mas quando Deus disse que se ele comesse, ele iria morrer, Deus não estava querendo dizer da morte física, né? Deus estava querendo dizer da nossa morte espiritual, né? De a gente morrer espiritualmente, né? Nos afastarmos de Deus. Essa era a morte que Deus estava querendo dizer para Adão naquele dia. E certo dia, a Eva estava andando pelo jardim. E aí veio a serpente incorporada por Satanás, né? O Satanás tinha entrado na serpente. E a serpente induziu a mulher a comer daquela fruta, né? E ela mostrou, né, a fruta para Eva, e a Eva ficou assim, com água na boca, e comeu a fruta. Depois, ela fez a mesma coisa com o seu marido, né, Adão. Induziu Adão a comer da fruta. E aí Adão comeu, e no mesmo instante que Adão comeu, eles perceberam que estavam nus e se esconderam. Deus sabia o que tinha acontecido e Deus desceu no jardim do Éden. Deus passeava entre eles no jardim. Então ele foi lá e chamou: Adão, por que está se escondido? Quando Jesus Cristo veio, ele tirou o pecado do mundo, né? E fez com que a gente nos tornasse filhos dele, não é mesmo? E quando pecamos, o pecado ele nos afasta da presença de Deus, a desobediência, não é mesmo? Então nós precisamos sempre está obedecendo, está ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Porque ele sempre está falando conosco. Ele fala com a gente através de várias maneiras, não é mesmo? Então, precisamos ficar atentos à voz do Espírito Santo para que não erramos, não pecamos, né? Para que não sejamos como Adão e Eva, não é mesmo? Porque Adão e Eva pecou, Deus os expulsou e por meio deles o pecado entrou no mundo. Não é mesmo? Mas sabe, o mais lindo de toda essa história é saber que Deus tinha um plano lindo para nos salvar, não é mesmo? Ele enviou o teu filho, Jesus Cristo, né? E ele veio ao mundo, nos salvou, não é mesmo? Nos livrou do pecado, nos tornou filhos de Deus, né? Nos aproximou dele, né? Então, com o sacrifício de Cristo, veio a salvação, né? E hoje podemos orar mais, hoje podemos fazer de tudo para estar na presença de Jesus, não é mesmo? Então, criança, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história e eu quero que vocês reflitam, não é mesmo? Porque a desobediência, ela é desastrosa, não é mesmo? E ela nos afasta, né? Mas, antes de encerrar, eu quero deixar um versículo para vocês. Eu quero que vocês decorem. Tá lá em Romanos 6, 23. Ele disse assim, ó, o versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é mesmo? Então, fiquem ligados nesse versículo, meditem, tá? Porque quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, né? E quando nós erramos, nós nos afastamos, né? Quando nós erramos, nós ficamos distantes de Deus e nós morremos espiritualmente. Mas com a graça de Deus, com a vinda dele ao mundo, hoje podemos nos ajoelhar diante dele, nos humilhar, pedir perdão e dizer o quanto nos amamos, né? E Deus desceu no jardim do Éden. Deus passeava entre eles no jardim. Então, ele foi lá e chamou: Adão, por que está se escondendo? Onde você está? E Adão disse que estava com muita vergonha, né? Porque ele tinha pecado. E o pecado, ele causa vergonha em nós, entendeu? O pecado faz com que a gente se esconda, não é mesmo? O pecado nos torna envergonhado. Então, foi o que Adão sentiu naquele momento. E aí, Deus apareceu e expulsou eles do jardim. Mas Deus fez roupa para eles de animais, sabe? De couro de animais, né? Deus vestiu eles, porque eles estavam nus, né? E aí Deus falou assim para a serpente: por quanto fizeste, né, com que eles pecassem, né? Você andará sobre o seu ventre, né? E pó você comerá, né? Então foi o que aconteceu. A cobra começou a andar rastejando, né? Ela se arrasta e o seu alimento era o pó da terra, né? Para a mulher, Deus disse assim: você terá dor na hora de dar à luz a filhos, né? E a cobra será a sua inimiga, né? E te ferirá o calcanhar. Para o homem, Deus disse assim, que ele terá dor, que ele sentirá dor, né? Porque ele tinha que, tudo que ele plantasse, ele iria comer tudo o que ele plantasse, entendeu? Ele teria que trabalhar duro para se alimentar, né? Iria sofrer, né? Para trazer o mantimento para dentro de casa, não é verdade? E foi isso que aconteceu. Sabe, quando a gente para olhar para a história de Adão e Eva, a gente percebe que é uma história que começa feliz e termina muito triste, né? Por meio deles, o pecado entrou no mundo e o pecado nos afasta de Deus, não é mesmo? Mas Deus, ele tinha um plano, sabe? E sabe qual era esse plano? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, ele tirou o pecado do mundo, né? E fez com que a gente nos tornasse filhos dele, não é mesmo? E quando pecamos, o pecado ele nos